Fala pessoal, hoje nós vamos falar da cosmovisão de Pedro no início da igreja, em Atos 1, Atos 2, como Pedro e os apóstolos viam o mundo a partir da lente de Cristo no início da igreja, o que era muito diferente da visão de Paulo, da visão nossa no passar desses 2000 anos também. Em primeiro lugar, antes do Pentecostes, parece que eles tiveram ali uma situação entre eles, que na minha visão não fazia parte do derramar do Espírito Santo. Antes do derramar do Espírito Santo, por exemplo, Pedro expôs ali a morte de Judas, falando numa situação que a barriga de Judas foi aberta, suas vísceras caíram, todos viram isso. Aí escolheram um para ficar no lugar de Judas. Bom, Deus não mandou fazer isso, apesar do número 12 ter muita importância para eles. Não me parece que foi Deus que falou para a gente levantar alguém. E mesmo assim, quem eles levantaram também não teve importância no passar dos anos, né? Não foi mencionado. Talvez o 12º fosse Paulo. Para mim, o 12º foi Paulo. Então, antes do Pentecostes ali, eles fizeram ali algumas coisas, mas aconteceu o Pentecostes. E existem duas vertentes no Pentecostes. A primeira, que realmente a primeira é uma vertente muito nova, que falam que eles falavam, o Espírito Santo foi derramado, e as línguas que eles falavam eram apenas outras línguas humanas. E as pessoas que não entendiam e falavam que eles estavam bêbados àquela hora do dia era porque não estavam entendendo na língua deles. Eu prefiro ficar com a opção mais tradicional que fala de uma língua que não é humana, que são as línguas celestiais mesmo. Né? Por que eu acho isso particularmente? Porque logo depois Pedro ele relaciona o derramar com o Espírito Santo com a profecia de Joel. E a profecia de Joel, ela é uma profecia que não era entendida antes. E Pedro fez essa relação. E a profecia de Joel era uma profecia um tanto quanto arrebatamento de sentido. Visão, sonho, profecia no linguajar de hoje. Então não foi algo muito racional para Pedro, por causa disso que ele coloca Joel no negócio. Porque realmente para mim foram línguas estranhas mesmo, mas existem outras vertentes e nós respeitamos elas. Então nós precisamos manter a sobriedade sim, mas me parece que naquele momento, e algumas vezes sim, haverá na igreja esse arrebatamento de sentido, onde o Espírito Santo é derramado e as coisas acontecem e fogem do controle do homem. Assim que surgiu o movimento pentecostal, que eu acho que é um movimento que eles estão querendo repetir algo que o Espírito Santo faz de vez em quando. E eles querem repetir isso em todos os cultos. Para mim isso sai da sobriedade, mas que isso acontece, né? Falaremos isso. Mas o que Pedro fez depois que o Espírito Santo foi derramado? Ele teve que falar o que estava acontecendo e tentar falar o que ia acontecer. Por exemplo, o que ele fala? Que Jesus Cristo foi um nazareno, então quer dizer, gera uma mensagem para o judeu: olha, ele não é fariseu, ele não veio ali daquele local de Jerusalém do templo, ele veio de Nazaré. Ele veio da Galiléia das nações. Ele fez milagres, vocês mataram ele, Deus ressuscitou ele dentre os mortos, a morte não foi capaz de contê-lo. Foi essa a visão, a revelação que ele trouxe depois do Pentecostes. Coisas muito simples, coisas muito básicas, porque ele não tinha mais o que falar. E aí ele discursa a respeito de alguns temas, de algumas coisas que, como que ele tinha visão de Cristo para pregar Cristo. Ele olhava para o Antigo Testamento, que era a vida deles no dia a dia, e ele pegava alguns versículos que eram enigmáticos
que não fazia sentido antes da vinda de Cristo. Esses versículos não faziam sentido. E passaram a fazer sentido para Pedro, por causa disso que ele prega isso. Na exposição dele, em Atos 2, ele prega isso. Primeiro lugar, gente, aconteceu um negócio aqui, vocês estão falando que o pessoal está bêbado, mas não, é Joel. O que Pedro entendia desse texto de Joel antes da vinda de Cristo, antes da morte dele? Não tinha como entender nada. Haverão dias que os jovens terão visões, sonharão, profetizarão, o negócio vai ser assim, o Espírito Santo vai ser derramado. E ninguém sabia, ninguém entendia isso. E depois que Cristo morreu e aconteceu o Pentecostes, Joel. Mas até então, Joel não significava nada. Depois ele cita também outro versículo muito enigmático. Ele cita Davi, quando Davi fala, ele nunca sentiu o cheiro da morte. Ele nunca foi ao Hades. Quem que ia compreender isso antes que Jesus vencesse a morte? Não era compreensível. E quando aconteceu o Pentecostes, Pedro fez esse raciocínio de que Cristo venceu a morte, ele lembra de Davi. Não, Davi falou isso, que haveria alguém que ia vencer a morte, que não ia passar por isso. Que ia para a vida. Começa assim a visão de mundo de Pedro. Ele também cita outra vez Davi, quando Davi fala no Salmo assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem que entender isso? Quem que entender isso naquela época? Que judeu que entendia isso? Como que eles entendiam isso? É claro que tinham diversas interpretações, mas nenhuma parecida com a ligação entre Cristo e esse Salmo de Davi, porque os judeus não creram em Cristo como um Messias enviado. Então eles não tinham essa interpretação. E Pedro teve. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus a Jesus. Assenta-se aqui do meu lado, até que eu ponha todos os seus inimigos para baixo dos seus pés. Quem que tinha essa visão? Antes, ninguém. Só depois do Pentecostes, né? E aí Pedro discursa e veio a pergunta deles, de todos. O que faremos agora? E Pedro não tinha muito o que dizer. Não tinha doutrina. Não tinha doutrina. O que ele falou? Arrependam-se, recebam o Espírito Santo, que é para todos, Espírito Santo para todos, e saiam da sujeira desse mundo. Espírito Santo para todos, Pedro ainda estava falando dos judeus. Ele ainda não tinha noção que o Espírito Santo seria derramado para os gentios também. Recebam o Espírito Santo. Qual o Espírito Santo? O que ele faz? O que Pedro sabia do Espírito Santo? Porque quando você fala de arrependimento, ok, eles conheciam. Pedro falou, arrependei-vos. Isso vinha de João Batista. Então, beleza. Quando ele fala do Espírito Santo, que foi derramado a partir do Pentecostes, o que ele sabia disso? Não sabia quase nada. Eles não sabiam quase nada. O que eles sabiam do Espírito Santo? Que era o Espírito de Jesus. E que Jesus falou que ia enviar o Consolador. Era isso que eles sabiam. Eles não tinham doutrina a respeito disso. Ele não sabia. Com o passar dos anos, Paulo vai doutrinando. Mas Pedro não tinha muita ligação com Paulo. Eles não tinham as cartas entrelaçadas para fazer doutrina igual a gente, igual a visão que a gente tem. A visão que a gente tem de mundo é muito mais ampliada. Então, o Espírito Santo, o que eles tinham, o que eles conheciam? Que convencia o homem do pecado, porque Pedro pregou e 3.000 almas se converteram. O fruto do Espírito Santo, que Paulo que teve essa visão, Pedro não tinha ainda, a igreja naquele momento não tinha essa visão. Eles tinham do Consolador e do Espírito de Jesus. 3.000 almas foram convencidas. E agora? O que a gente faz? Nada. O que nós sabemos? O que nós sabemos? Bom, nós sabemos sobre a vida de Cristo. Viver em amor, orar, refeições, louvor, alegria, tudo em comum, distribuir bens, amor. Esse é o Espírito de Jesus, é a vida de Jesus, é o Espírito Santo sobre eles. É o amor, e o número de pessoas aumentava. E não tinha mais o que fazer. Aí depois, se você vê, há 2.000 anos depois, a gente tem uma visão de mundo assim,
muito mais ampla, porque vieram pregadores, Lutero, Wesley, C.S. Lewis, os contemporâneos hoje que nós seguimos. Nós temos uma visão de mundo cristã muito ampla. Mas eles ali não tinham nada, só tinham a vida de Cristo, não tinham mais nada. Só tinham o amor de Cristo que era suficiente para a igreja crescer. Era suficiente. A vida de Cristo era suficiente para a igreja crescer. Hoje nós temos culto, nós temos liturgia, nós temos ordem de culto. Eles não tinham nada. Pedro não menciona a doutrina judaica na sua exposição. Não era o foco. O foco era o amor. Eles não sabiam quais eram os dons do Espírito Santo, mas viviam em amor. Quando eles falam assim, vamos viver a doutrina dos apóstolos. Quais eram as doutrinas dos apóstolos? Quais eram as doutrinas dos apóstolos? Eram as perfeições, era o amor, eram os milagres, as maravilhas. Era oração, era jejum, era louvor, era adoração. Eram as reuniões de casa em casa. Eles não sabiam mais nada. E isso era suficiente. Não que isso seja suficiente hoje, porque nós pregamos aqui que a revelação de Deus ela é progressiva. E hoje foi necessário toda essa inteligência, novos Paulos surgindo. E novos Paulos surgiram. Então, pode até ser que naquele momento eles continuassem sendo os judeus, dando dízimo, guardando o sábado, os sacrifícios acabaram, eles não sacrificavam mais. Mas pode ser sim que eles estavam guardando o sábado, que eles davam dízimo, né, que eles fizessem ainda a circuncisão. Eu acho até que sim, que acontecia isso sim. Mas eles não tinham um estudo sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre escatologia. Eles não sabiam nada de escatologia, nada. Achavam que Jesus estava voltando naquele momento. Hoje a visão que nós temos, o estudo que nós temos, e nós até estudamos coisas até desnecessárias, né? Eles diziam, o que faremos? Nós viveremos a doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? As refeições, o amor, os milagres, o partir do pão, as orações, o jejum, o louvor. Que mais? Que mais de segredo? Não tinha mais nada, gente. A única forma de pregar naquele momento, eram duas formas só que eles tinham de pregar a palavra. Usando o Antigo Testamento, fazendo relação com o que aconteceu com Cristo e a vida de Cristo, que era o que eles faziam bem, porque os judeus que pregavam para judeus, e também pregar sobre a vida de Cristo, sobre a sua morte, ressurreição, redenção. Eles tinham essa visão, que ele foi o Cordeiro único para salvar o mundo. Não é? Doutrina dos apóstolos. Eles tinham essa visão, que Jesus, ele era o Cordeiro que salvou a humanidade. Era o único sacrifício. E a cosmovisão de Pedro mudou muito pouco. Era necessário mudar? Eu acho que não. Naquele momento era suficiente. Naquele momento era suficiente. Eles pisaram um pouco na bola ali, Atos, eram atos dos apóstolos. Não eram atos de Jesus, eram atos dos apóstolos com o Espírito Santo. Mas deram umas pisadas na bola ali, porque, por exemplo, ficaram muito tempo pregando só para judeu. Paulo que teve que vir até Jerusalém e falar, gente, não, gentio também. Não, mas e o que nós guardamos, sábado, circuncisão? Não pode, eles não podem. Não pode colocar essa carga sobre eles. Aí deu uma confusão lá, não, tem que pôr. Aí foi onde Pedro, Tiago e João falaram, não, vai lá, Paulo, faz o que você está fazendo. Mas eles não estavam entendendo ainda, tinha pouca visão, a cosmovisão deles era limitada. Tanto que as cartas de Pedro não tinha doutrina ainda, não tinha. Paulo já começou a doutrinar as igrejas. Paulo sabia, por exemplo, o fruto do Espírito Santo, o que o Espírito Santo fazia na vida da pessoa, o amor, a paz, a alegria.
Eles não tinham ainda isso detalhado. Paulo falou sobre batalha espiritual, falou sobre dons, falou sobre a existência, sobre a manifestação de Deus na obra criadora. Paulo assim, doutrinou a igreja no começo. Mas Pedro não tinha noção. Por exemplo, se você for pegar as cartas de Pedro, ele começa a falar de fé. Ele já não falava de fé no primeiro versículo. Eles começam a falar de fé, ó, vocês que nunca viram e amam. Ele já começou a abrir a mente dele. Esse mundo aí não é a nossa casa, existe egoísmo. Também Pedro começou a falar nas suas cartas, ele começou a abrir as mentes. Sejam bons cidadãos, não era doutrina, era comportamento. Era a carta de Pedro depois, é a visão de Pedro de mundo. Sejam bons maridos, boas esposas. O que tem isso de doutrina? Era a doutrina dos apóstolos, como Cristo ensinou a viver. Sejam amáveis, simpáticos, coração atento à adoração. Falou de batismo, ele já começou a falar de batismo, só que ele não falou de ceia. Amor acima de tudo. Ajudem os pobres. Fala do diabo, ó, o diabo está querendo atacar. E fala da fé como um entendimento espiritual, bom caráter, a disciplina, a amizade, o amor. E ele fala também de líderes mentirosos. Foi a única coisa que abriu a mente dele, foram essas coisas aqui que você vê na carta dele. Então a visão de Pedro e a cosmovisão de Pedro para a igreja naquele momento foi suficiente. Mas eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham a visão que nós temos hoje. Eles não tinham todo esse conhecimento que nós temos hoje, todo o acesso a esse conhecimento que nós temos hoje. E foi suficiente para 3.000 almas se converterem, 5.000 almas se converterem. Interessante, né? Muito interessante. A única coisa e a coisa preciosa que o Espírito Santo deu para Pedro naquele primeiro sermão que ele fez. Coisas básicas, salvação, morte, ressurreição, alegria, comunhão, louvor, oração. Que mais? Doutrina dos apóstolos. Amém? Essa era a cosmovisão de Pedro, cristã de Pedro. Qual doutrina mais? Ele não falou de nenhuma doutrina judaica. Mesmo eles vivendo o judaísmo ainda, sim ou não, eu acredito que sim naquele começo ainda, não tinha como eles... Paulo ainda não estava ali para falar, olha, vocês têm que largar essas coisas, não tem mais isso agora. Não, então eu acho que eles viviam isso, mas mesmo assim Pedro não menciona nenhuma doutrina judaica no seu primeiro sermão. Nada. Porque o importante era o amor. Era a doutrina dos apóstolos, era a vida de Cristo. Amém?